Ela nunca vai te dizer diretamente. Talvez porque ache que você não entenderia ou porque o ego dela não permitiria expor algo tão íntimo. Mas a verdade é que existem 6 tipos de orgasmos femininos que a maioria dos homens jamais vai conhecer. Não porque sejam impossíveis, mas porque muitos homens vivem no automático tocando, beijando e transando sem realmente enxergar a mulher à sua frente. E isso, para um homem que busca ser mais do que comum, é imperdoável. O estoicismo me ensinou que ignorar o que está além da superfície é viver como um cego diante da própria vida. E no campo íntimo, essa cegueira custa caro. Uma mulher que não é profundamente explorada, estimulada e compreendida, vai se afastar, mesmo que continue ao seu lado fisicamente. Porque prazer, para elas, não é apenas um ato, é um estado de presença e entrega que poucos homens sabem provocar. Você já parou para pensar que o corpo feminino guarda segredos que só se revelam para quem sabe conduzir? Não se trata apenas de técnica, mas de sensibilidade, paciência e autocontrole. O homem estoico não se apressa, não busca apenas o próprio alívio, mas conduz a experiência como quem lê um livro raro com respeito, mas também com a ousadia de virar cada página sem medo. E é aí que a maioria falha, acham que prazer é uma sequência mecânica de movimentos, quando na verdade é uma dança silenciosa entre confiança e desejo. Os 6 tipos de orgasmos que você vai descobrir aqui não são apenas curiosidades anatômicas, mas portas para uma conexão que transcende o físico. E se você aprender a abri-las, não será apenas um amante, será inesquecível. Hoje, eu vou te mostrar cada um deles. Vou expor o que poucos homens ousam perguntar e o que poucas mulheres ousam confessar. Mas saiba, essa não é apenas uma lição sobre sexo, é um convite para você se tornar um homem que entende, controla e desperta algo que vai muito além do corpo porque, no fim, o verdadeiro poder não está no ato, mas naquilo que você é capaz de fazer ela sentir sobre si mesma. Primeiro, eu preciso ser direto, a maioria dos homens não entende o poder que o orgasmo clitoriano tem sobre uma mulher. Não é só prazer físico, é uma conexão com a mente dela. Um homem estoico sabe que, antes de buscar a vitória, precisa conhecer o campo de batalha. E, nesse caso, o campo é um conjunto de terminações nervosas tão sensíveis que ignorá-las é como tentar acender um fogo sem faísca. Ao compreender isso, você não só aumenta o desejo dela, como também constrói uma intimidade silenciosa e poderosa. O prazer clitoriano não é sobre pressa. É sobre controle. É aqui que a disciplina estoica entra. O homem que domina essa arte sabe que não precisa correr para chegar ao clímax. Ele entende que cada toque, cada movimento, é um convite para que ela se entregue por completo. O objetivo não é só satisfazer, mas provocar um impacto emocional que ficará marcado. Um prazer bem conduzido aqui abre portas para todos os outros tipos de orgasmo. Muitos falham porque querem ir direto ao ponto. Mas um homem de alto valor sabe que a jornada é mais importante que a chegada. Ele cria tensão, aumenta a expectativa e transforma cada segundo em algo memorável. No estoicismo, existe a virtude da paciência e ela se aplica perfeitamente nesse contexto. A paciência é o que transforma o toque em desejo e o desejo em explosão. Além disso, compreender o orgasmo clitoriano exige comunicação silenciosa. Observar a respiração, as reações do corpo, e até o silêncio entre os gemidos. É a leitura invisível que separa um homem comum de um homem que ela nunca vai esquecer. O estoico não busca validação no ato, ele busca maestria. E, ao dominar isso, ele não só dá prazer, mas também cria dependência emocional. Se você entende que o prazer dela é também o seu triunfo, o orgasmo clitoriano deixa de ser apenas uma técnica e se torna um ritual. E, como todo ritual poderoso, ele exige respeito, presença e intenção. Aqui, mais do que nunca, o homem deve se lembrar, não se trata apenas de sexo, trata-se de deixar uma marca na memória dela que nenhum outro conseguirá apagar. Poucos homens entendem que o orgasmo vaginal não é apenas resultado de penetração, é o reflexo de um vínculo construído. Diferente do clitoriano, que responde de forma mais direta à estimulação, o vaginal precisa de sintonia emocional e física. No estoicismo, existe a ideia de que nada grandioso se conquista sem preparo, e esse é exatamente o caso. Não se trata apenas de estar lá, trata-se de saber como estar lá.
O homem estoico se preocupa com o ritmo, não com números. Ele entende que, para ela, a profundidade e o ângulo importam mais do que qualquer demonstração de força. Ele é como um artesão, ajustando cada movimento, percebendo a cada segundo se está no caminho certo. Essa atenção é rara e justamente por isso tão memorável. É nesse tipo de orgasmo que ela sente o quanto está entregue. Não é apenas prazer físico, é vulnerabilidade compartilhada. Quando um homem sabe proporcionar esse momento, ele está, na verdade, dizendo sem palavras: eu sei ler você. E isso é algo que mexe com o psicológico dela de um jeito que outro homem não consegue competir. A conexão se torna tão intensa que o ato deixa de ser simples sexo e se transforma em um momento quase espiritual. Para atingir esse ponto, o estoico entende que precisa estar presente no agora, sem distrações. A mente dele não está em preocupações externas, não está no ego, mas na experiência. Ele busca compreender os sinais do corpo dela como um filósofo busca entender as leis do universo com atenção e reverência. Essa presença transmite segurança, e segurança é afrodisíaco. Quando o orgasmo vaginal é alcançado dessa forma, não é apenas ela que sente o impacto. Ele também sai transformado, porque percebe que dominar o prazer feminino não é sobre técnica isolada, mas sobre equilíbrio entre controle e entrega. É o encontro perfeito entre corpo e mente e isso, para um homem de valor, é a verdadeira vitória. O orgasmo anal é um território que poucos homens entendem e menos ainda sabem conduzir. Não se trata apenas de técnica física, trata-se de confiança, paciência e respeito. O estoicismo nos ensina que o domínio de si mesmo é a chave para qualquer conquista no quarto, isso se traduz em controlar a ansiedade, o impulso e a pressa. Um homem que se apressa aqui quebra o vínculo antes mesmo de ele existir. Para alcançar esse tipo de orgasmo, é preciso criar um ambiente de entrega segura. Cada gesto, cada toque, deve transmitir que ela está protegida, que sua vulnerabilidade não será traída. É nesse espaço que o prazer profundo surge, porque o corpo dela entende que pode se render sem medo. É o mesmo princípio estoico que nos ensina a não temer o desconhecido, mas explorá-lo com coragem e disciplina. A conexão psicológica é tão importante quanto a física. O orgasmo anal não é apenas sensação, é intimidade pura. Ele exige sensibilidade para perceber quando avançar e quando recuar, quando estimular e quando simplesmente esperar. O homem que domina essa arte não está obcecado pelo resultado imediato, mas pela experiência completa, pelo caminho que leva ao clímax e pela forma como ela se sente durante cada passo. Além disso, é preciso compreender que cada mulher reage de maneira única. A paciência aqui é ouro, ouvir o corpo dela, interpretar sinais sutis e ajustar a abordagem são habilidades que diferenciam um homem comum de um mestre. O prazer feminino profundo, neste caso, não é um acidente, é fruto de disciplina, observação e respeito, conceitos centrais do estoicismo. Quando feito com maestria, o orgasmo anal transcende o físico e cria memórias que permanecem. Ela se lembrará da sensação de entrega e segurança, e isso gera uma ligação que vai além do sexo. Não se trata de controle, mas de conduzir com presença, paciência e atenção. Aqui, mais do que em qualquer outro tipo de orgasmo, o homem mostra que domina não apenas o corpo dela, mas também a arte de guiar emoções e confiança. O orgasmo cervical é considerado o mais profundo e raro de todos, e poucos homens chegam a compreender sua verdadeira essência. Diferente dos outros tipos de orgasmos, ele exige mais do que técnica, exige conexão emocional, presença e respeito absoluto pelo corpo dela. Marco Aurélio nos lembra que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos, e aqui isso se traduz em como sua mente e energia moldam cada toque e cada gesto. Para alcançar esse nível, é necessário paciência e percepção. Não se trata de avançar rápido, mas de observar cada reação do corpo dela, de ajustar a pressão, o ritmo e o tempo com delicadeza. Um homem impaciente ou distraído jamais proporcionará essa experiência, porque o orgasmo cervical só floresce quando ela se sente completamente segura, confiante e emocionalmente entregue. A profundidade do orgasmo cervical conecta mente, corpo e alma. Quando bem feito, provoca uma sensação de êxtase que transcende o físico. Ela pode tremer, chorar baixinho ou abraçá-lo como se sua vida dependesse disso. Cada reação é um sinal de que você não está apenas proporcionando prazer,
mas acessando partes do seu ser feminino que poucas pessoas conhecem, despertando memórias profundas de intimidade e confiança. O segredo está na condução consciente. O homem estoico entende que sua presença deve ser uma âncora firme. Ele não corre atrás do resultado, ele mantém a calma, a segurança e a atenção plena. Cada toque, cada movimento, deve transmitir respeito e reverência, permitindo que o corpo dela se abra gradualmente e que a experiência se desenrole de forma natural, intensa e inesquecível. Quando dominado, o orgasmo cervical transforma o encontro em algo memorável e singular. Ele cria uma lembrança duradoura de conexão e entrega que não pode ser replicada facilmente. Mais do que prazer, é uma marca de maestria, de atenção plena e de compreensão profunda. O homem que consegue conduzir esse momento se torna inesquecível, deixando uma impressão que permanece muito além da intimidade física. O orgasmo anal é cercado de tabu e preconceito, mas é também uma das experiências mais intensas e psicológicas que uma mulher pode vivenciar. Marco Aurélio nos ensina que a percepção depende de como a mente escolhe interpretar, e aqui isso se aplica diretamente, e não se trata apenas do toque físico, mas da confiança e da entrega que ela sente ao permitir que você explore esse território íntimo. Abordar essa região exige extrema paciência e sensibilidade. Cada gesto deve transmitir cuidado, respeito e consciência de seus limites. Um homem impaciente ou desatento pode transformar algo que poderia ser transcendental em uma experiência desconfortável ou até traumática. Aqui, a mente dela dita a profundidade do prazer, e o corpo apenas responde ao estado de segurança que você cria. A chave está na construção gradual da intimidade e da confiança. A preparação mental, conversas sutis, toques delicados e respeito ao ritmo dela são mais importantes do que qualquer técnica física. Quando bem conduzido, o orgasmo anal se torna um portal de entrega absoluta, onde o prazer físico se entrelaça com uma sensação de vulnerabilidade profunda e de vínculo emocional. Além disso, essa experiência cria exclusividade. Ela sabe que poucos homens conseguiram conquistá-la de tal forma, e esse privilégio gera uma memória poderosa. Você se torna, de forma subconsciente, aquele que explorou territórios que ninguém mais conheceu, e isso fortalece a atração e a ligação emocional dela com você, de maneira única e inesquecível. Por fim, o orgasmo anal, quando conduzido com inteligência, respeito e paciência, transforma o sexo em uma experiência completa, de mental, emocional e física. Ele ensina que o verdadeiro prazer feminino vai além do corpo, alcançando camadas profundas de confiança, entrega e conexão. O homem que compreende isso atua com maestria, alinhando presença, percepção e intenção. O orgasmo de corpo inteiro é o ápice da experiência feminina, onde o prazer não está localizado em um único ponto, mas se espalha por todo o sistema nervoso. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade depende da qualidade dos pensamentos, e aqui isso se aplica em cada toque, cada sussurro, cada olhar que você oferece constrói o caminho para essa transcendência. Esse tipo de clímax acontece quando a mente dela está completamente presente, absorta no momento, sem distrações ou inseguranças. É como se cada parte do corpo estivesse em sintonia com cada emoção que você desperta. Não é apenas sexo, é meditação ativa, onde o prazer físico e a intimidade emocional se fundem em uma experiência única e inesquecível. A preparação é gradual e estratégica. Cada beijo, cada toque, cada pausa calculada desde o início da relação cria uma tensão controlada que culmina nesse orgasmo. Marco Aurélio nos ensina sobre o valor da paciência e da disciplina, e aqui, elas se traduzem em conduzir o prazer de forma precisa, sem pressa, respeitando o ritmo e o estado emocional dela. Quando bem conduzido, o orgasmo de corpo inteiro cria uma memória duradoura. Ela não apenas sente prazer, mas associa toda a experiência à segurança, ao cuidado e à presença que você proporcionou. Você se torna inesquecível, o padrão pelo qual todos os outros homens serão comparados, porque conseguiu tocar corpo e mente simultaneamente. Por fim, compreender e aplicar as 6 chaves do orgasmo feminino clitóris, ponto G, combinado, cervical, anal e corpo inteiro não é sobre manipulação, mas sobre maestria, empatia e presença. Marco Aurélio nos lembra, e a excelência é uma arte conquistada com disciplina. Ser esse homem é dominar não apenas o prazer, mas a experiência total, deixando marcas profundas que vão muito além do físico.
Ao longo deste vídeo, exploramos as 6 chaves do orgasmo feminino clitóris, ponto G, orgasmo combinado, cervical, anal e de corpo inteiro e, mais do que isso, aprendemos que o verdadeiro poder de um homem na intimidade não está apenas em tocar o corpo dela, mas em conduzir a mente, despertar emoções profundas e criar memórias que permanecem muito depois que o momento termina. Marco Aurélio nos lembra que a excelência é alcançada através da disciplina, da paciência e da presença e, na intimidade, essas qualidades transformam simples encontros em experiências memoráveis. Cada chave que apresentamos não é apenas um ponto físico, mas uma porta para o que há de mais profundo dentro dela: seus desejos, suas emoções, sua vulnerabilidade. Dominar essas portas significa respeitar, compreender e guiar com sabedoria, sem pressa ou ego. O homem que faz isso não busca apenas o clímax dela, mas a experiência completa, equilibrando prazer, segurança e conexão emocional. Quando você aprende a conduzir essas experiências com atenção, paciência e estratégia, percebe que não se trata de controle, mas de criar uma dança entre o corpo e a mente, entre o desejo e a confiança. Ela se rende não porque foi manipulada, mas porque se sente segura, compreendida e valorizada. Essa é a essência do verdadeiro domínio: não apenas satisfazer, mas inspirar lembranças e sensações que ela jamais esquecerá. O poder que você exerce em cada toque, em cada gesto, é também um reflexo do estoicismo, de estar presente, manter a calma, conduzir com propósito, e entender que a excelência não é impulsiva, mas cultivada. Quando você aplica essa sabedoria, transforma encontros comuns em experiências transcendentais, criando intimidade verdadeira e deixando uma marca que vai muito além do físico. Agora, lembre-se que a maestria na intimidade exige prática, atenção e presença constante. Se você realmente deseja se tornar esse homem que entende e desbloqueia essas 6 chaves, comece hoje. Este é o momento de absorver, refletir e aplicar o que aprendeu. E, se este conteúdo fez sentido para você, se deseja continuar elevando sua compreensão sobre o que as mulheres realmente desejam, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe suas experiências nos comentários. Sua participação fortalece a comunidade e ajuda você a dominar essa arte de forma ainda mais profunda.